No episódio de hoje, desta série O Saber Universal, a história do homem através da biografia, o nosso personagem será uma lenda nos anais da humanidade, um carinha chamado Louis Pasteur, sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto de Capoeira Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, a história da humanidade não é mais do que a biografia de grandes homens e de grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Icapuí. Uma lenda nos anais da humanidade. Em meados do século XX, num restaurante de La Plata, na Argentina, centenas de clientes comeram uma salada que se encontrava contaminada por uma toxina causadora do botulismo, por uma toxina causadora do botulismo, na forma gravíssima de intoxicação alimentar. Depois de se terem registrado 30 mortes, o terror apossou-se da cidade. Imediatamente foi feito um apelo a um laboratório de Paris e, antes de terminar o dia, centenas de ampolas de soro voaram do Atlântico. Esta aprontação salvou a vida de outras tantos doentes que sofriam da mesma intoxicação. Desse modo, muitos milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo devem a sua vida ao Instituto Pasteur de Paris, fundado em 1888, quando quase todas as descobertas médicas, ainda produtos de tentativas levadas a cabo por pesquisadores trabalhando individualmente nos laboratórios das universidades e dos institutos. E o Instituto Pasteur iniciou a era da medicina científica, pela qual grupos de homens com uma preparação especial planejavam ataque a diversas doenças mortais. E durante 120 anos, o Instituto Pasteur prodigalizou à humanidade novos medicamentos e vacinas. Louis Pasteur nasceu em Dole, na França, em 27 de dezembro de 1822. E até 1885, este homem de pequena estatura, barbicha rala, com a perna parcialmente paralisada, era quase um desconhecido do mundo não científico. Já antes dele, outros pesquisadores tinham visto e descrito o micróbio, mas Pasteur foi o primeiro a perceber da sua importância vital, tanto benéfica como nociva. Pasteur escreveu livros sobre a fermentação que ainda hoje e são verdadeiras bíblias para as indústrias do vinho, da cerveja e do vinagre. Estabeleceu as bases da cirurgia asséptica, numa época em que a infecção era o terror das salas de operações, e descobriu o processo de pasteurização do leite, além de salvar milhões de crianças da morte pela tuberculose. Em seguida, Pasteur impôs a si próprio uma nova tarefa. No seu minúsculo laboratório da Rua Ull, em Paris, deu início aos trabalhos destinados a combater a raiva, uma doença tão virulenta que até aquela data não contava na história da medicina que alguma pessoa tivesse sobrevivido àquela doença. Pasteur pensou que se o vírus da raiva fosse suficientemente enfraquecido, poderia ser usado como uma vacina preventiva que estimulasse o organismo a elaborar defesas contra o vírus normal, ou seja, o vírus puro. Arriscando a própria vida, sugava, com auxílio de um tubo de vidro, a saliva
das bocas espumantes dos cães raivosos, injetando logo a seguir em coelhos. Quando a doença começava a manifestar-se nestes, extraía-lhes a espinha medula, principal vírus da raiva, na esperança de que o vírus enfraquecesse até atingir uma completa inocuidade. E aí, as medulas eram então expostas à dessecação. As experiências feitas em animais demonstraram que a sua intuição estava certa. Uma emulsão obtida das medulas postas a secar durante 14 dias não se tornava inoperante nos animais cobaias, como também os defendia contra a própria doença. Poderia esta emulsão proporcionar igual proteção aos seres humanos? Pasteur teve a oportunidade de responder a esta pergunta decisiva em 6 de julho de 1885. José Meister, um garoto de 9 anos, havia recebido 14 mordidas de um cão raivoso, pelo que já estava condenado a uma morte certa. Contudo, Pasteur sabia que se administrasse a vacina e esta falhasse, os médicos, seus inimigos, poderiam acusá-lo de assassinato. Com a preocupação angustiante, Pasteur injetou na criança uma vacina extraída da medula do coelho, dessecada durante 14 dias. No dia seguinte, ele aplicou-lhe uma dose mais forte de uma medula de 13 dias. E assim, sucessivamente, continuou o tratamento. Por fim, a criança recebeu uma dose extraída da medula de um coelho que tinha morrido no dia anterior. Tal como Pasteur havia esperado, a resistência da criança aumentara a tal ponto que mesmo aquela injeção ordinariamente mortal não produziu qualquer reação. E o garoto estava salvo. A extraordinária notícia propagou-se rapidamente. Multidões de pessoas que haviam sido mordidas por cães russos afluíram a pequeno laboratório de uma, na esperança de serem curados. Entre os russos que foram mordidos, encontrava-se 19 camponês russos que haviam sido mordidos cerca de 2 semanas antes por um lobo raivoso. Sabiam uma única palavra em francês: Pasteur. Havia decorrido tanto tempo desde que tinham sido atacados que Pasteur, já poucas esperanças acalentava de salvar os russos. Mesmo assim, não deixou de tentar, e 16 deles sobreviveram. Nenhum triunfo científico, até aquela data, despertava tanto o interesse público. Espontaneamente gerou-se um movimento em escala mundial. Pasteur disporia de seu próprio instituto de pesquisa. Abriram-se inscrições para os quais as próprias crianças das escolas contribuíram com as suas merendas, com moedas. Na Itália, um jornal de Milão recolheu milhões de liras entre os seus leitores. O czar Alexandre III da Rússia enviou uma vultosa quantia, e o imperador do Brasil e o sultão da Turquia igualmente contribuíram. Assim, se começou a erigir um grande edifício em tijolos da Rua do Dó, posteriormente chamada de Rua do Dr. Rox,
um dos mais eminentes discípulos de Pasteur. A cerimônia inaugural, que teve lugar a 14 de novembro de 1888, e a qual assistiu o presidente da República Francesa e outras personalidades, Pasteur estava tão comovido de que o seu filho foi quem teve de ler o discurso enquanto ele enxugava as lágrimas. Embora Pasteur tivesse saúde muito débil, sempre seu espírito foi fértil em planos e projetos. Sabendo que se necessitava urgentemente de investigadores, pesquisadores experimentados, o seu instituto seria o centro de preparação. Como não havia empresas que produzissem soros e vacinas, o instituto encarregar-se-ia também disso. Como a doença não conhecia fronteiras internacionais, os próprios membros do Instituto Pasteur combater-lhe-ia em todo o mundo, onde tivesse um caso e uma necessidade gigantescas. Fazendo apelo a todas as suas energias já fracas, Pasteur dirigiu pessoalmente o trabalho para seus talentosos colaboradores. Albert Yossing iria a Hong Kong para combater a peste bubônica. Finalmente tinha conseguido identificar o bacilo responsável e elaborado um soro preventivo. Pierre Rox permaneceria em Paris para se dedicar à luta contra a mais terrível doença infantil, a difteria. Pasteur só conseguiu ver o primeiro dos grandes triunfos do seu instituto. Em 1894, um ano antes de sua morte, Rox já tinha preparado uma antioxina contra a difteria. No Hospital Infantil, Rox dividiu os doentes atacados de difteria em dois grupos. Um recebeu o melhor tratamento, que lhe podia ser ministrado até então, mas sem antitoxinas, e o outro aplicou-lhes um novo tratamento à base de antitoxinas. De 520 crianças tratadas pelos métodos convencionais, 60% morreram. Das 488 que receberam a antitoxina de Rox, apenas 25% não venceram a doença. O caminho estava, pois, aberto para a destruição deste pavoroso mal. Durante anos, o Instituto Pasteur adquiriu a fama de ser o laboratório de pesquisas médicas mais fecundo dos 5 continentes. Um de seus maiores êxitos foi a vacina BCG, iniciais de bacilo Comed-Guerin, assim chamado em honra dos 2 pesquisadores do Instituto contra a tuberculose. Esta vacina já foi aplicada em milhões de pessoas em todo o mundo. E ela se atribui à forte repressão da epidemia da tuberculose que invadiu a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Era a doença dos poetas no século anterior. Uma doença que, em pleno século XXI, ainda mata gente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Foram também os colaboradores de Pasteur que produziram o primeiro antihistamínico, o primeiro curare sintético, relaxante muscular que suspende as contrações e imobiliza os órgãos, simplificando assim a cirurgia abdominal. Através da história do tifo, tem sido um implacável companheiro de guerra esta doença infecto-contagiosa transmitida pelos piolhos e desenvolve, sobretudo, entre
aglomerados de população evacuada de suas casas e carente de instalações e medidas sanitárias. Por incrível que isso ainda possa parecer. Num dos momentos da investigação científica, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o Dr. Paul Giraud, do Instituto Pasteur, descobriu uma vacina contra o tifo. Durante a guerra, a Cruz Vermelha Internacional distribuiu mais de 7 milhões de doses nos acampamentos de prisioneiros e noutras áreas ameaçadas. Tudo isso contribuiu enormemente para salvar a Europa do que poderia ter sido um dos maiores desastres de todos os tempos. Enquanto nos Estados Unidos, o Dr. John Salk e o Dr. Sabin faziam investigações sobre a vacina contra a poliomielite, um membro do Instituto Pasteur, o Dr. Pierre Lepine, trabalhava em Paris com a mesma finalidade. E os três descobriram vacinas satisfatórias e, graças a elas, milhões de crianças em todo o mundo receberam proteção contra a polio. O Instituto Pasteur realizou igualmente uma magnífica tarefa na aplicação das suas descobertas. A sua cadeia de laboratórios circundou o globo, desde Martinica, nas Antilhas, até Nouméa, no Pacífico. E graças ao trabalho levado a cabo pelas equipes móveis de vacinação, na antiga África Ocidental Francesa, outrora um dos focos da febre amarela, desde 1953 que não se registrava naquela área um caso da doença depois da vacinação. O atual Instituto Pasteur hoje é uma grande distância do minúsculo laboratório em que seu fundador iniciou as suas pesquisas na rua Dune. Milhares de pessoas trabalham no aglomerado do edifício de Paris e nos subúrbios de Ganges e outras milhares nos postos distribuídos em seus laboratórios pelo globo. Pasteur insistiu que o seu instituto permanecesse absolutamente independente. A verba anual que dispõe não depende de qualquer subsídio oficial do governo. As suas receitas provêm exclusivamente da venda de soros e vacinas, de donativos, de subsídios concedidos por fundações e de fundos obtidos por legados. Enorme, ativo, buliçoso, o Instituto conserva ainda a lembrança dos seus primeiros dias. Num dos jardins, ergue-se a estátua de bronze de um membro, José Nestor, o primeiro a ser salvo de raiva e que durante toda a vida foi o porteiro da instituição. Os aposentos de Pasteur no seu querido instituto mantêm-se exatamente como se encontrava quando ele faleceu. Os seus instrumentos e notas de laboratórios estão expostas em vitrines. Chamou-se Pasteur uma lenda nos anais. Uma lenda nos anais da humanidade. O mesmo se pode dizer do instituto que ele fundou. No próximo episódio desta série, o Saber Universal, a história do homem, por meio da biografia, o nosso personagem será Caio Júlio César. Ave César. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão.
E a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, Vila de Capuí. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar diariamente aqui, neste espaço. E até amanhã.